Alô você, aluno do 7º ano, vamos para a nossa segunda aula, mas antes disso, não esqueça de dar o joinha, dar o like e compartilhar o canal. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. O tema da nossa aula é classificação dos seres vivos. Primeira coisa, para ser um ser vivo tem que ter algumas características que eu vou considerar. Uma delas é constituir de célula. Qual a diferença de um ser vivo, no caso vocês e eu, para uma pedra? Uma das diferenças é a constituição de célula. Todo ser vivo, como está ali naquela imagem ao lado, é formado por célula. Isso nos une como seres vivos. Próxima característica é, todo ser vivo ele acaba tendo a necessidade de absorver energia. Então ele tem que ou caçar, por exemplo, ou ele tem que de alguma forma absorver, como plantas utilizam a fotossíntese para absorver energia, utilizam luz solar e alguns nutrientes do solo e água. Todo ser vivo ele acaba respondendo a estímulos. O que é isso, professor? Quando eu tomo um susto, por exemplo, eu estou respondendo a um estímulo externo. Quando eu estou com sede, eu estou respondendo a um estímulo. Quando eu estou sentindo calor, sentindo frio, eu estou respondendo a estímulo. Todo ser vivo responde a um tipo de estímulo. E todo ser vivo acaba tendo que se reproduzir ou perpetuar a sua espécie. E todo ser vivo, dependendo não ser vivo, mas o grupo, a espécie, acaba evoluindo com o tempo, de acordo com a necessidade do ambiente. Como eu falei para vocês, todo ser vivo ele apresenta a célula. Só que para facilitar a nossa vida, existem só dois tipos de célula, vulgarmente falando. São as células procariontes, que são células simples, com poucas organelas, em relação às células eucariontes, que são nossas células, que são muito mais complexas e são maiores que as células procariontes. Aqui eu tenho uma imagem de uma célula procarionte e aqui eu tenho uma imagem ao lado de uma célula eucarionte, uma ilustração. Vocês percebem que há uma diferença entre uma célula procarionte e eucarionte? Uma das diferenças é, se eu olhar a parte interna das duas células, eu vou ver que a célula procarionte, que é essa célula aqui, ilustrada mais ou menos uma célula de uma bactéria, ela é muito mais simples do que a célula eucarionte. Vocês veem que a célula eucarionte é cheia de compartimentos, é cheia de outras estruturas que as células procariontes não têm. Se pudesse, não mostra na imagem, mas se pudesse ser vista, essa célula aqui seria muito maior do que essa aqui. Ok? Só dá para olhar a complexidade. Eu falei para vocês que todo ser vivo tem aquelas características, evolução, reprodução, responde a estímulos, apresenta células. Só que é o seguinte, para a ciência, para a classificação, é importante saber que para a classificação é necessário entender de três categorias, que é a identificação, eu saber identificar um animal do outro, nomear, eu saber nomear o animal de acordo com suas características e classificar. A taxonomia é uma ciência voltada para a classificação, que tem a função de organizar os animais. Historicamente falando, a taxonomia, ela provavelmente iniciou no tempo dos homens primitivos. Como assim, professor, no tempo dos homens primitivos? Os seres primitivos, os homens primitivos, tinham a necessidade de entender a natureza para sobreviver. Então, eles tinham que saber identificar e classificar quais eram os alimentos que eram comestíveis, os que poderiam causar mal, os que não causariam mal para ele, o que era venenoso e o que não era venenoso. Então, isso é uma forma de classificar o que seria bom para ele e o que não seria tão bom para ele. Isso é uma classificação. Posteriormente, Aristóteles, um pensador, filósofo, ele teve a ideia de classificar os seres entre animais que se movimentavam e os animais e as plantas que não tinham movimento. É uma classificação artificial, uma classificação um pouco simplória, mas é o início de uma classificação, utilizando o movimento. Posteriormente, outro filósofo chamado Platão, ele elaborou melhor essa classificação. Com relação às plantas sem movimento, ele classificou em gramíneas, ervas, arbustos e árvores. O que é que ele fez? Ele classificou as plantas sem movimento de acordo com o tamanho. É uma forma de classificação, só que não é mais utilizado hoje em dia. Só que é o seguinte, para a ciência, onde foi algo muito mais elaborado, o nome da vez se chama Carl von Linné ou Linneu.
Ele foi um pesquisador ou um cientista que ele elaborou algumas categorias para classificar os animais e os seres vivos. Imagine aí, existem em torno de 1 milhão a 30 milhões ou até mais de seres. Imagine a bagunça que é classificar todos esses seres vivos em grupos que tenham características similares. Então, o que foi que ele fez? Ele primeiro estabeleceu a espécie como a categoria base. O que é que significa? Nós, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens. Isso é a categoria base da nossa espécie. Outras espécies também é formado por essa categoria base. Ele criou 5 grupos, que na imagem ao lado eu tenho ali, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe e grupos maiores, onde cada grupo, de cima para baixo, eu tenho grupos maiores que vão afunilando de acordo com suas características. Então ele começou a agrupar os organismos de acordo com suas similaridades. E ele propôs que cada ser vivo teria um nome latinizado, que é o nome em latim, e um nome formado por 2 estruturas. No caso, lembra que eu falei para vocês? Nós somos da espécie Homo sapiens. Então, toda espécie vai ter um gênero, um epíteto específico. Exemplo, esse gato aqui, nós conhecemos como gato. Qual é o problema? Se eu for nos Estados Unidos, ele não se chama gato, ele se chama cat. Se eu for, por exemplo, na Noruega, não é nem gato, nem cat. Se eu for na Alemanha, não é nem gato, nem cat. Já é outros nomes. Para facilitar cientificamente, eles fizeram um nome científico, onde pode ser utilizado em qualquer região do planeta, eu posso utilizar esse nome. O nome científico do gato, que pode ter qualquer outro nome no planeta, é Felis catus. Se eu for, por exemplo, sair daqui do Brasil e for para, vamos pensar, para o Japão, para uma conferência sobre Felis catus, vai estar esse nome nessa conferência, porque esse nome científico é utilizado em qualquer lugar do planeta, ok? Outro exemplo, cachorro, aqui no Brasil, só que se eu for em qualquer lugar do nosso planeta vai ter nomes diferentes, dog lá nos Estados Unidos, mas se eu for em qualquer outro lugar, o nome pode mudar para qualquer outro, cientificamente falando, canis lupus familiares, se eu for em qualquer lugar onde tem uma conferência ou um grupo científico, vai utilizar esse nome aqui, onde não vai alterar. Então, os nomes são uniformes. Isso ajuda bastante em relação ao conhecimento científico. Os conhecimentos sobre taxonomia não param em Carl von Linné. Ele também passa por outro pesquisador que ele elaborou e melhorou a classificação biológica dos seres vivos. Onde ele fez o quê? Ele transformou os grupos de seres vivos em 5, onde cada espécie vai estar alocada em um desses grupos. Esses grupos são animal, planta, fungo, monera e protista. Exemplo, professor, a girafa vai estar aqui aonde? Qual desses 5 grupos aqui? Vai estar em animal. Professor, o maracujá vai estar em qual grupo aqui? Vai estar em planta. O que é que acontece? Qualquer ser vivo que você conseguir pensar vai estar agrupado nesses 5 reinos aqui. Isso ajuda bastante. Imagine como eu falei para vocês, existem em torno de 1 milhão a 30 milhões de seres vivos. Imagine os biólogos ou cientistas agruparem esses organismos. É uma bagunça. Já está difícil arrumar o quarto de vocês, organizar onde é que fica o sapato, a cama, onde é que fica a camisa, a roupa. Imagine você organizar 30 milhões de seres vivos. Para a taxonomia é uma bagunça e é muito difícil fazer isso. Então ele inventou esses grupos para classificar cada macaco no seu galho, seria mais ou menos assim. Outro pesquisador, que é o Carl Weisen, ele fez o seguinte, uma classificação a partir de árvores filogenéticas. Ele utilizou estruturas genéticas para classificar os organismos. Ele chegou à seguinte conclusão, em vez de ser 5 reinos, poderíamos fazer em 3 domínios, onde cada grupo estaria em um desses domínios. Archa, bactéria e eucária. São os 3 domínios onde cada grupo poderia ficar de acordo com sua estrutura, de acordo com sua similaridade em um desses 3 grupos. Até então, chegamos até aqui, ok? Então, essas são as personalidades principais da taxonomia. Agora vamos para o desafio. Primeiro desafio, qual desses seres pode ser considerado um procarionte? Lembre, procariontes são seres formados por células muito simples. Então, o que é que significa? Eu tenho esses seres aqui, vaca, paramécio, formiga, rotífera, minhoca e bacilos. Pesquise na internet e descubra qual deles vão ser
procariontes. Aqui há mais de uma resposta. Se vocês souberem, vocês só podem pegar a letra da resposta e colocar lá nos comentários. Qual a diferença de uma célula procarionte e eucarionte? A questão número 2, vocês vão escrever a diferença de uma célula procarionte e eucarionte, eu acabei falando no vídeo. E a terceira é qual a contribuição de Carl von Linné, que é um dos pesquisadores, não vou dizer o mais importante, mas é um dos mais importantes para a biologia, para a taxonomia. Ok? Obrigado pela presença. Educação,